Olá! No primeiro tópico da unidade 1, você estudou as definições e proposições fundamentais da geometria. Dentre as proposições estudadas, gostaríamos de destacar a proposição 11 do caderno de estudos. Duas retas coplanares determinam um ponto comum. Neste caso, teremos duas situações. As retas podem ser concorrentes, daí o ponto comum pertence às duas retas, ou paralelas, que verdadeiramente não têm ponto em comum, somente o ponto impróprio. Para entender essa situação, imagine os trilhos de uma ferrovia. Sabemos que nunca se encostarão, mas no horizonte temos a visualização de um ponto em comum. Esse é o ponto impróprio. Outra dúvida comum entre os estudantes de geometria é conseguir entender e visualizar a diferença entre retas perpendiculares e retas ortogonais. Pensando nisso, resolvemos reforçar esses dois conceitos para que vocês não perpetuem algum equívoco que porventura possa existir. A única semelhança entre as definições é que as retas formam entre si um ângulo de 90 graus. Contudo, para as retas serem perpendiculares, elas necessitam de um ponto em comum, ou seja, precisam também ser coplanares. Por outro lado, as retas ortogonais são retas reversas, ou seja, não coplanares. Não existe um plano que contenha ambas as retas ao mesmo tempo. O acadêmico não pode deixar essa unidade para trás sem estar totalmente familiarizado, no mínimo com a construção de ângulos com o compasso e com a transposição de retas com o esquadro. Com a ideia de reforçar o aprendido pela apostila, construiremos um ângulo de 60 graus, que é o ângulo usado de base para os demais. Primeiramente, traçamos uma reta com um ponto em cima dela. Denotaremos o ponto por ponto inicial. Agora, colocamos a ponta seca do compasso nesse ponto inicial e traçamos uma semicircunferência, marcando o ponto de intersecção entre ela e a reta. Com a mesma abertura do compasso usada no passo anterior, colocamos a ponta seca no ponto de intersecção e marcamos a semicircunferência. Traçamos a reta passando pelo ponto inicial e a última marcação feita, e com isso construímos um ângulo de 60 graus. Para finalizar esse nosso breve encontro, faremos a transposição de uma reta qualquer usando esquadro. Com esse movimento, conseguiremos uma nova reta paralela à primeira. Seja uma reta inicial qualquer, como a que vocês estão vendo na tela nesse momento. Coloque sobre a reta em questão o esquadro. Agora, sem mexer o primeiro esquadro, o apoie com o outro. Firme o segundo esquadro muito bem. E, em seguida, escorregue o primeiro sobre ele. Quando chegar ao ponto desejado, pare e trace a reta paralela à inicial. Bons estudos e até breve!